Bom, vamos lá, vamos seguir nossos estudos em hidrólise salina, um conteúdo extremamente importante, cai praticamente todo ano e é bem tranquilo. No geral, é muito tranquilo. Eu vou apresentar duas formas aqui para vocês resolverem umas questões de hidrólise salina e vocês vão ver que são questões relativamente tranquilas. O contexto, é claro, existem diversos contextos em que eu posso aplicar hidrólise salina, mas os contextos geralmente estão associados à chuva ácida, à correção de pH. Vamos entender um pouquinho o que é hidrólise salina. Primeiro, o que que é? A gente pode definir como sendo a capacidade de um sal reagir com água e formar, perdão, e alterar o seu pH. Ou seja, é claro, a água ela sofre autoionização, sim, ela é um processo natural, por isso que não existe água 100% pura, porque ela sofre autoionização. Inclusive, se vocês quiserem saber a constante Kw que a gente vai estudar, eu vou passar equilíbrio químico. Dessa água é 10 elevado a menos 14. Isso a gente pode escrever como sendo 1 elevado a 10 a 14. Significa que dentre 10, entre, se eu não me engano, 10 trilhões de moléculas de água, uma se autoioniza. É pouco, mas já é o suficiente. Já é o suficiente para. Ai, caramba. Já é o suficiente para dizer que não vai ser uma água 100% pura. E, e claro, quando eu largo um sal, esse sal ele vai dissociar, ele vai se quebrar. Ele vai se quebrar. E dependendo do que acontecer, esse sal ele pode quebrar e deixar essa água mais ácida, ou quebrar e deixar essa água mais básica, ou quebrar e não mudar em nada. E a gente vai ver como é que a gente resolve uma questãozinha dessa. Mas a ideia central que eu quero passar para vocês é o seguinte. Não, antes de eu passar isso daí, vamos ver o que é hidrólise de um cátion. Imagine que eu tenho um cátion qualquer, X positivo, e eu vou reagir com água, H2O. Isso daqui está em equilíbrio químico. Vocês não conhecem esse sinal, mas esse sinal aqui é de equilíbrio químico. E o que vai acontecer? Essa água eu vou escrever de uma forma diferente. Então eu tenho X positivo mais a água, a gente pode escrever como sendo H mais OH menos. O que vai acontecer? Pessoal, por lógica, esse íon, esse cátion, ele sempre vai se atrair com quem? Ele sempre irá se atrair com o que é negativo. Então, nesse meio, eu vou ter a formação de XOH mais H mais. Aquoso, aquoso, porque eu estou em meio aquoso. Note que nesse meio aquoso eu tenho íons de H+. Eu tenho eu tenho esses íons de hidrogênio. E isso daqui vai aumentar o pH do meu meio. Ou seja, se eu tenho uma hidrólise com um cátion, essa hidrólise do cátion vai elevar o pH do meu meio. Para eu realizar
essa hidrólise, ou seja, pegar o OH que está dessa água aqui e juntar com esse cátion aqui, eu preciso ter uma força. Então, eu preciso ter um fator que seja forte. E a gente vai ver o que que é esse fator que é forte. E a hidrólise de um ânion, a ideia vai ser a mesma. Eu tenho Y menos reagindo com água. Está em equilíbrio. Esse Y menos, ou melhor, essa água aqui, eu vou escrever como sendo Y menos mais H mais OH menos. O que é negativo tende a se unir com o que é positivo. Ou seja, eu tenho HY formando um ácido, mais a liberação de uma base, OH menos. Então, no geral, é isso. Vamos entender agora um pouco mais das aplicações, que vai ser melhor. A ideia geral vai ser a seguinte, pessoal. Se eu tenho um ácido que é forte e uma base fraca. Se eu tenho um ácido que é forte e uma base fraca e eu coloco esses dois em um meio, o que que vai acontecer? Vamos entender. Imagina então que eu tenho. É claro que eu estou falando de um sal. Deixa eu ver um exemplo aqui. Eu tenho do meu lado aqui. Deixa eu ver um exemplo aqui. Esse aqui. NH4Cl. NH4Cl. Eu quero fazer hidrólise salina disso daqui. Ou seja, eu vou pegar esse sal e eu vou jogar dentro de um copo com água. O que que vai acontecer? O que que vai acontecer com o pH dessa água? Com a análise do pH dessa água? Vai aumentar? Vai diminuir? O que que vai acontecer? Então, eu vou pegar isso daqui, eu vou jogar dentro da água. H2O. Esse sal, ele vai se quebrar. Ele vai se quebrar em NH4 mais Cl menos. Agora, a ideia vai ser o seguinte, vai funcionar para todos os casos e vai ser sempre assim. Você tem que descobrir qual foi o ácido, qual foi o ácido e qual foi a base que originou esse sal. Para você fazer isso, e é claro que você já tem que ter uma bagagem química inorgânica, você vai precisar saber de uma coisa: ácido, e aqui nós estamos falando, claro, em meio aquoso, ácido, de acordo com a teoria de Arrhenius, ácido, de acordo com a teoria de Arrhenius, ácido em Arrhenius, deixa eu. Arrhenius. Ah, eu não sei escrever Arrhenius. Arrhenius. Arrhenius, sei lá, sei lá. Deixa eu pesquisar aqui que eu quero escrever certo para vocês. Arrhenius. ARRH. RH. Arrhenius. Tá. O ácido, de acordo com a teoria de Arrhenius, é a espécie química que, em meio aquoso, em meio aquoso, libera H+, ou seja, ele sofre um processo chamado de ionização, ionização. Ácido em meio aquoso, ele libera H+ e sofre ionização. Uma base de
Arrhenius, ela é o quê? Em meio aquoso, libera OH menos, ou seja, ele dissocia, sofre dissociação. Eu preciso gravar, é obrigatório que eu grave a hidroxila e isso aqui. E é claro que eu já posso fazer uma revisão da teoria protônica de Bronsted-Lowry. Bronsted-Lowry. Ácido de Bronsted-Lowry. Ácido de Bronsted. O ácido de Bronsted-Lowry, o que que acontece? É a espécie química que doa prótons. É a espécie química que doa prótons. Então, o ácido de Bronsted-Lowry é a espécie química capaz de ceder um próton para o meio, para o meu, né, espécie de estudo ali. A base já é a espécie química que recebe prótons. Esse aqui, ele protona, e esse aqui ele desprotona, sofre uma desprotonação. Desprotonação. E claro, tem ainda Lewis, o ácido de Lewis, é a espécie que recebe um par de elétrons e uma base de Lewis é uma espécie que doa elétrons. E aqui eu já fiz uma revisão. Isso parece irrelevante, mas o Enem já cobrou isso daqui. Inclusive, o Enem cobrou uma questão, se eu não me engano, era sobre base de Lewis. Se eu não me engano, era uma base de Lewis ou alguma coisa relacionada a Bronsted-Lowry. Eu não lembro a questão especificamente, mas já caiu as teorias modernas de ácido e base. O que eu preciso gravar? Lembrando, o que que é esse próton aqui? Esse próton aqui é o hidrogênio. Hidrogênio. H+, especificamente. Por quê? Porque o hidrogênio, ele tem um próton e ele tem um elétron. Se eu tenho H+, significa que esse elétron aqui ele saiu, ele foi embora. Então eu tenho um núcleo só com hidrogênio. Então isso daqui é um próton, mas não deixa de ser o hidrogênio. Então vamos pensar o seguinte. Isso aqui é o meu sal. Ele pegou, isso aqui seria o meu ácido. Vamos fazer o seguinte, esse daqui é o sal. A ideia vai ser a gente descobrir qual foi a base e qual foi o ácido que originou cada um deles. Aqui eu já fiz uma revisão de ácido e base de arrênios, que é extremamente útil e importante,
Mas agora nós vamos descobrir quem que é a base e quem que é o ácido. Primeiro, se eu fizer isso daqui, vai estar correto? Ah, esse aqui é o ácido. Não, isso daqui não é o ácido. Por quê? Porque eu tenho cargas iguais. Olha só, eu tenho cargas iguais, negativo e negativo. A hidroxila é negativo e o cloro é negativo. Então, aqui só pode se unir com uma carga oposta. Então, aqui só pode ser o hidrogênio. Por quê? Porque o hidrogênio com carga positiva, ele vai ser atraído pelo cloro de carga oposta. Quando eles se juntarem, eu vou fazer o cruzamento das cargas, eu vou ter que o ácido é o HCl. E a base? A base possui carga negativa, ela é um ânion. O ânion se liga com o cátion. Então, eu tenho que a base que originou isso daqui é NH4OH. Isso daqui funciona para todos os casos, tá? É assim que tu monta o ácido e uma base que vieram de um sal. Como é que eu descubro quem que é o sal e quem que é a base e quem que é o ácido que originaram esse sal? Agora, nós temos que analisar a força desses ácidos, dessas espécies químicas. Primeiro, o HCl está fácil. O HCl é um ácido forte. Ácido forte. E o NH4OH é uma base fraca. Lembra que as bases que são fortes são as bases da família 1A, da família 2A, com exceção do magnésio e do berílio. E todo o restante é fraco, ou seja, todas as bases da família 1A e todas as bases da família 2A, com exceção do magnésio e do berílio, são bases fortes. Todo o restante que tiver sobrado é fraco. Agora, o macete vai ser o seguinte: se a base é fraca, a espécie química disso daqui, e aqui eu até escrevi errado, não é o fator forte, é uma espécie química forte. Se a base é fraca, a espécie química que originou é forte. Então, a espécie forte é tipo um composto forte, mas não o composto NH4OH, mas sim a capacidade de hidrolisar a água. Ou seja, isso aqui, o NH4OH, o hidróxido de amônio, ele tem uma capacidade muito grande de hidrolisar água, por conta de ser uma base fraca. Já o ácido forte, ele é uma espécie fraca. Sempre vai inverter. Se aqui eu tenho forte, aqui vai ser fraco. Se aqui eu tenho fraco, aqui vai ser forte. A espécie que é fraca não consegue hidrolisar a água, ou seja, não consegue quebrar a água. A água ela só é hidrolisada se eu tiver uma espécie forte agindo naquele composto. Se eu não tiver uma espécie forte, a água não hidrolisa. Ou seja, eu sei que N, e é claro que NH4OH veio do amônio. Então, NH4 mais somado com a água vai resultar no quê? Bom, a água H mais OH menos. Se eu tiver, tô fazendo de verde, eu tenho um cátion e o cátion ele vai se ligar com o ânion. Então eu tenho NH4OH mais hidrogênio. Ou seja,
Nesse meio, eu tenho liberação de hidrogênio, então vai me deixar o meio ácido. Essa é a análise que eu vou fazer. Eu vou fazer mais um exemplo aqui, mas a ideia central é o seguinte: eu pego esse cara, eu descubro o ácido. Primeiro, eu quebro ele no meio, eu descubro depois que eu tiver feito essa quebra, quem foi a base e quem foi o ácido que originou ele. Descobrindo isso, eu vejo se a base é fraca ou forte, se o ácido é fraco ou se é forte. Se a base for fraca, a espécie que originou ele é uma espécie forte, ou seja, uma alta capacidade de hidrolisar esse sistema, com uma alta capacidade de hidrolisar a água. Se o ácido for fraco, significa que a espécie é forte. Se o ácido for fraco, a espécie é forte. Se o ácido for forte, a espécie é fraca. Se na minha base eu tiver uma base forte, a espécie é fraca. E quem que lidera? Quem lidera é quem for forte. Ou seja, aquele que tiver capacidade de hidrolisar a água é somente as espécies fortes. E as espécies fortes a gente utiliza a regra do inverte. É a regra do inverte. Se eu tenho base fraca, a minha espécie vai ser forte. Se eu tenho uma base forte, a minha espécie vai ser fraca. Se eu tenho um ácido forte, a minha espécie é fraca. Se eu tenho um ácido fraco, a minha espécie é fraca. Perfeito? Perfeito. Depois eu vou passar um macete muito legal, que você não vai precisar fazer nenhuma dessas análises aqui. Não vai precisar fazer. Outro exemplo possível é o quê? Se eu tiver base forte e ácido fraco. Se eu tiver uma base forte e um ácido fraco, então, se eu tiver uma base forte e um ácido fraco, vamos entender o que vai acontecer se eu pegar esse sal e eu jogar na água. Deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui. Os meus exemplos são bem ruins. NaC, NaCN, NaCN. Perfeito. NaCN. Ele é um sal forte, ele é um sal ácido, um sal básico. O que que ele é? Eu não sei. Se eu jogar ele na água, o que que vai acontecer com a água? Vai ficar ácida, vai ficar básica ou vai ficar neutra? Vamos ver. Primeiro, eu vou jogar ele na água. O que que vai acontecer? Ele vai se dissociar. Imagina o seguinte, pessoal, tem um copo com água e eu vou jogar o sal aqui dentro. Esse sal, NaCN, ele vai virar o quê? Na mais CN menos. Então, quando eu joguei na água, Na mais CN menos. Feito isso, eu vou pegar e vou fazer a análise. Eu preciso saber quem que é a base e quem que é o ácido que deram origem a esse sal. Então, eu identifico carga positiva só pode se juntar com um ânion que é negativo. Se eu quero saber a base, o único ânion possível em meio aquoso, e aqui é aquoso também, é o OH, NaOH. Se aqui é menos, quem que vai se juntar? Só pode ser o H+, porque o H+ é positivo, ele se junta com a com a carga negativa. Então aqui vai ser HCN. Vamos identificar. Isso aqui a gente sabe, é forte, é muito forte, é uma base forte. E aqui? Esse aqui é um ácido fraco. Por quê? É um hidrácido, galera, e hidrácido só é forte. H I HBr e HCl. E moderado é o HF, né? Esses são os ácidos, os hidrácidos que são fortes.
todo o restante é fraco. Então, esse ácido aqui, como ele não tem iodo, como ele não tem bromo, como ele não tem cloro, como ele não tem o flúor, ele é CN, então ele é um ácido fraco. Sem medo, pode dizer que ele é um ácido fraco. E pela regra que a gente acabou de ver, pelo macete que a gente acabou de ver, se eu tenho uma espécie forte, se eu tenho uma base forte, então a espécie é fraca. E se eu tenho um ácido fraco, a espécie é forte. A espécie é forte. Bom, para eu hidrolisar a água, eu só uso a espécie que for forte. Quem que originou o HCN? Quem originou o HCN foi o próprio CN mesmo, CN-. Então, CN- mais H2O vai resultar no quê? Vai resultar nisso aqui, ó. Eu tenho que CN menos mais H mais OH menos está em equilíbrio com o quê? CN menos se junta com OH. Opa, perdão. CN menos se junta com o que é positivo. É o negativo se junta com o que é positivo. Então, HCN mais OH menos. E olha só quem que eu liberei. Eu liberei uma hidroxila. Isso daqui vai deixar o meu meio básico, ok? A próxima combinação possível é uma base fraca e ácido fraco. Base fraca e ácido fraco. Deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui. Tenho NH4CN. Bom, esse sal aqui, o que que vai acontecer com ele quando eu jogar em água? Ele vai virar NH4 mais CN menos. Aqui, quem originou? NH4OH. Quem que originou? HCN. HCN. Aqui é uma base fraca, que é um ácido fraco. Eu até fiz, eu até confundi, eu até troquei. Que agora eu tenho ácido base fraca, ácido fraco. Base fraca origina a espécie forte. Ácido fraco origina espécie forte. Bom, essa base é fraca, originou uma espécie forte. No geral, os dois vão hidrolisar a água. Hidrolisar a água. Os dois vão hidrolisar a água. Então, se eu colocar NH4 mais, eu usar o NH4 mais, eu vou ter liberação de OH- nesse sistema. E se eu colocar o CN-, eu vou ter liberação de H- nesse sistema. Ou seja, não, inverti, né? Se eu colocar o NH4+, eu vou ter liberação de H+ no meu sistema e aqui OH- no meu sistema. Se eu botar o íon amônio, ele vai virar ácido. Se eu colocar o Cn-, ele vai virar básico. Ou seja, em concentrações iguais. Então, a concentração de H+ será igual à concentração de OH-.
menos. Essa outra possibilidade. E o meio vai ser meio será neutro. Agora é quando eu tenho ácido forte e base forte. Deixa eu ver um exemplo. Aí, ponto. O nosso famoso NaCl. Em água, em H2O, ele vira Na mais Cl menos. Esse aqui veio do hidróxido de sódio, NaOH, e esse aqui do ácido clorídrico. Ácido forte. Ácido não, né? Aquilo ali é uma base. Base forte. Ácido forte. Se a base é forte, a espécie química é fraca. Se o ácido é forte, a espécie química é fraca. Sempre o contrário, sempre o oposto. Se a espécie química, se essas espécies químicas são fracas, então eles não hidrolisam a água. Eles nem chegam a hidrolisar a água. Não hidrolisam a água. Ah, Aline, não se dissolve? Não é isso. Não é que ele não se dissolve. Ele se dissolve. O NaCl ele é extremamente solúvel em água. O que eu estou querendo dizer é que se eu colocar o fato de eu falar que ele não está hidrolisando a água, ele não está alterando o pH da água. Se eu coloco sal de cozinha dentro da água, essa água não vai virar nenhum ácido, nenhuma base. Vai virar nada, vai continuar água, água salgada. Ela não vai alterar o pH. Da mesma forma, se eu colocar uma base fraca, um ácido fraco, eu vou colocar essas duas espécies químicas ali na água e eu não vou alterar o pH. Embora eu tenha concentração de. Eu aumentei a concentração de H+ e OH-, essa concentração na mesma proporção, claro, eu vou deixar as duas concentrações iguais, então não vai mudar nada. Só vai alterar mesmo se eu tiver ou uma base forte ou um ácido fraco, ou um ácido fraco e uma base forte. E toda vez que eu tiver uma questão de hidrólise salina, eu vou ter que fazer esse equacionamento? Não, não precisa fazer, porque é só pensar, pessoal. É só pensar. Eu tenho o NaCl. O NaCl, você tem que olhar para isso daqui e já identificar que ele veio da base. E o H e os cloro. Porque é fácil, galera. Na Cl menos. Ah, aqui veio NaOH, se juntou com o negativo. Cl menos se juntou com o positivo. Ponto. Resolveu. Acabou. É assim que se faz. Na Cl menos, NaOH, HCl. Os dois são fortes, os dois são fortes. Então, se eu colocar um, não vai. É como se um neutralizasse o outro. Se eu colocar sal de cozinha num copo, não vai mudar nada. E se eu colocar NH3CN, como a gente viu ali? Ah, eu não sei. Claro que sabe, ó. NH3OH, HCN. Tu sabe dos teus estudos que isso daqui é uma base fraca. Isso daqui é um ácido fraco. Se eu colocar os dois lá, ali dentro, se eu colocar os dois ali dentro, ponto, acabou. Eles vão se neutralizar. A regra é simples. Se eu tiver um sal com uma origem de um ácido forte e uma base fraca, ao colocar
em água, a água ficará com pH ácido. Deu. E o contrário, se eu tiver um sal com uma origem de uma base forte, um ácido fraco, no momento em que eu colocar esse ácido dentro do meu copo, a água ficará com pH básico, porque eu tenho uma base forte e um ácido fraco, um ácido fraquinho. Se eu tiver uma base fraca e um ácido fraco, vou colocar dentro de um copo, não vai me dar nada. Se eu pegar um ácido forte e uma base forte, juntar, formar um ácido que veio de uma base forte, de um ácido forte, juntar dentro de um copo com água, o que que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Não vai mudar o pH. Ele só vai alterar o pH se eu tiver um ácido forte com uma base fraca ou um ácido fraco com uma base forte. Ou seja, se eu tiver um sal ácido, se eu tiver um sal ácido ou um sal básico. Sal ácido ou um sal básico. Eu queria achar o exemplo do bicarbonato de aqui, achei. Achei. Outro exemplo aqui, ó, pessoal. NaHCO3. Esse aqui é o bicarbonato de sódio. Se fosse NaCO3, seria o carbonato de sódio, mas ele é o bicarbonato de sódio por causa disso aqui, desse hidrogênio aqui. Vem lá de nomenclatura de ácidos. Bom, bicarbonato de sódio é o seguinte, se eu jogar ele em água, aqui eu já identifico, esse aqui é um sal de caráter básico. Por quê? Porque eu já identifiquei esse sódio aqui eu já relacionei que ele veio dessa base aqui, o hidróxido de sódio. E esse HCO3 é o HCO3 menos. Sempre separa aqui no meio. Que vai juntar com quem? Que vai juntar com mais um hidrogênio. Então vai vir mais um hidrogênio aqui positivo. Juntaram, ficou H2CO3, que é o ácido carbônico, é um ácido extremamente instável e fraco. Então, se eu tenho um sal que veio de uma base forte de um ácido fraco, esse sal é de caráter, o quê? Básico. Inclusive, esse sal é muito conhecido, ele é o sal de fruta. Ele é usado para quando você está com é, dor no estômago, você toma esse sal. Quando você foi numa pizzaria, quando você comeu muita coisa, quando você acabou pesando a mão no que você comeu e você agora está com dor no estômago. Então você vai lá e toma um sal de fruta. Porque o que que é essa dor no estômago? Essa dor no estômago é porque tu tá cheio de comida no estômago e o teu corpo está produzindo ácido descontroladamente. E como tá cheio de ácido lá no teu estômago, tu precisa neutralizar esse ácido. Então, tu vai pegar esse ácido e tu vai jogar um sal básico dentro dele. Por quê? Quando isso daqui se dissociar, ele vai virar uma base forte, que ele vai neutralizar aquele ácido clorídrico, que é um ácido forte. Aquilo lá vai formar gás carbônico e vai formar também sal, sal de cozinha NaCl. Uma reação ali de simples troca ali. E vai formar CO2 também nesse processo. E por isso que passa o refluxo. Aí, por isso que você arrota também por causa do CO2 que você formou. Então ele tem sal de fruto próximo, esse aqui, ó, o KO3. Aí, ó, mais um KOH, eu já identifiquei, quebrei a molécula aqui, KOH, e aqui K3 menos 2, vem com hidrogênio, cruza as cargas, ponto. Ácido carbônico, hidróxido de cálcio. Que aqui tem dois, né? KOH2. KOH2. Então, aqui é uma base forte
insolúvel, as bases da família 2A, os metais alcalinos terrosos são insolúveis, são insolúveis. É uma base insolúvel, carbonato de cálcio, então você encontra em conchas, você encontra em estalagnites, estalactites, você encontra em mariscos, em casca de ovo você encontra nessas aplicações. Então ele é um sal de caráter básico. Então, se você pegar esse sal aqui, o KCO3, você jogar ele dentro da água, essa água ele vai alterar o pH, vai ficar um pH mais básico. Se eu pegar, por exemplo, uma estrutura, se eu tiver muitas pessoas dentro de uma caverna, mas muitas pessoas dentro de uma caverna. Numa caverna, o que que eu tenho? Eu tenho estalactites e estalagnites, que possuem carbonato de cálcio em sua composição. Se eu tiver, se eu tiver muitas pessoas ali dentro, o que que vai acontecer? Muitas pessoas ali dentro, elas vão estar respirando e vão estar liberando CO2 para a atmosfera. Junto com as gotículas de ar, vai formar o ácido. E esse ácido vai corroer esse carbonato de cálcio. E com o tempo, aquelas estruturas, as estalactites e as estalagnites, elas vão, né, vão se degradar por causa da presença do homem. Então, mais uma aplicação aí, carbonato de cálcio. A gente viu bicarbonato de cálcio, bicarbonato de sódio, KHCO3, esse é o bicarbonato de cálcio. E também ele vem KOH2 mais H2CO3. Então também é um sal de caráter básico, se você colocar em água. Então essa é a ideia, galera. Essa é a ideia central desse conteúdo de hidrólise salina. É você pegar um sal de caráter ácido, de caráter básico ou neutro, colocar dentro da água e ver o que acontece. E o Enem explora demais isso. Então ele vai dizer a pessoa está com refluxo. A pessoa está com refluxo, a pessoa está com dor no estômago, ela está com muito ácido no estômago, ela precisa parar com esse ácido. Então ele vai te dar lá 5 remédios. Os três primeiros vai ser remédio sem nada a ver. Nada a ver, lá vai ter cianeto, lá vai ter, sei lá, um fenol, lá vai ter alguma coisa para atrapalhar e geralmente não é a resposta. Aí as últimas duas alternativas vai ter. Bom, para essa pessoa parar com o refluxo, considerando que no estômago tem somente HCl, tem dois remédios. O primeiro remédio vai ser NaOH. E o segundo remédio vai ser o quê? NaHCO3. Espera aí, deixa eu ver se essa mesma é a fórmula aqui para eu não me perder. NaHCO3. E ele vai te dar essas duas fórmulas aqui. E vai estar na alternativa D e na alternativa E para você marcar. Alternativa D, NaOH e NaHCO3. E é nesse momento que entra o bom senso. Você tem que ter um bom senso. Primeiro, eu estou com dor no estômago. É muito ácido. Eu estou com muito ácido dentro do meu estômago. E eu tenho na minha gaveta dois remédios. Eu tenho o hidróxido de sódio e eu tenho o meu bicarbonato de sódio, que é um sal. Quem que eu vou tomar? Aí o aluno que pensa assim, que não pensa com a cabeça, que não usa a cabeça, vai pensar assim, bom, isso daqui é um ácido forte, isso daqui é uma base forte, porque o meu professor de química ensinou. Eu vou tomar isso daqui porque isso daqui vai neutralizar, vai formar HCl mais vai formar NaCl, vai formar NaCl mais H2O dentro do meu estômago. Perfeito, tá ótimo. Vem aqui, marca e erra.
Por quê? Porque, pessoal, bom senso, né? Como é que tu vai tomar hidróxido de sódio? Como é que tu vai tomar soda cáustica para curar refluxo, para curar dor de estômago? Não faz sentido nenhum. Então, tu tem que tomar alguma coisa que, poxa, tu é um ser humano, tu vai ter que tomar alguma coisa que não vai te fazer mais mal ainda. Se tu tá com ácido no teu estômago, tá descontrolado, tá com dor, tu não vai tomar uma base forte da família 1A, que é as bases extremamente fortes e corrosivas. Você vai tomar algo que é plausível, você vai tomar algo que desempenhe o mesmo papel, porque isso daqui é um sal básico. Ele vem do Na, do hidróxido de sódio, e ele vem do H2CO3. Isso aqui, quando esse sal entra em contato lá e ele se dissolve, automaticamente isso daqui entra em reação com esse HCl. Mas você consegue tomar, você consegue digerir. Então, a melhor opção é aquela que não vai, que ela vai desempenhar um bom papel, mas que ao mesmo tempo ela não vai te prejudicar. E o Enem cobra esses contextos. O Enem cobra o contexto também de desmineralização dos dentes, que ele já cobrou uma vez. E, de novo, era bom senso. Você chegava na resposta, mas você tinha que ter bom senso. Tinha dois compostos. Um era extremamente forte e corrosivo, mas servia como resposta. E o outro era menos corrosivo. O outro ele não era corrosivo, só que ele era mais fraco. Qual que você tinha que tomar? Aquele com certeza mais fraco, né? Porque é um ser humano, é uma boca, tem pele. Tu não vai querer se prejudicar, você não vai querer ficar mais doente, mais prejudicado do que você já está. Então, é para isso que serve hidrólise salina e a gente ainda fez uma revisão em teorias modernas de ácido e base. E mais para frente eu vou colocar aulas de equilíbrio químico e cinética química. Fechou? Fiquem com Deus.